Assim como praticamente todos os países da América Latina no início do século XX, o México enfrentava gravíssimos problemas políticos e sociais. O país era governado de forma ditatorial por Porfírio Dias, e dos seus 15 milhões de habitantes, 11 milhões eram analfabetos, 13 milhões viviam na miséria, veja bem, não falei pobreza, falei miséria mesmo, além do que 97% das terras agricultáveis, ou seja, as terras aptas à prática agrícola, estavam nas mãos de apenas 1% da população. Nesse cenário, as insatisfações começaram a aumentar, e em 1910, quando mais uma vez o Porfírio Dias foi reeleito presidente, começaram várias manifestações, principalmente na capital do país, que é a Cidade do México, lideradas pelo político Francisco Madero. Essas manifestações foram aumentando, e com medo de ser até mesmo assassinado, o Porfírio Dias acaba fugindo do país, dando início à Revolução. O Francisco Madero assume o poder, porém ele não consegue resolver as graves demandas que o país tinha naquele momento. 3 anos depois, em 1913, o Madero acaba sendo assassinado pelo General Huerta. O General Huerta assume a presidência do México, mas logo depois é substituído pelo Venustiano Carranza. Enquanto isso, no interior do país principalmente, destacam-se dois líderes populares, o Emiliano Zapata e o Pancho Villa. Esses dois grandes líderes, eles organizam milhares de camponeses para lutar pela reforma agrária. Então esses grupos liderados por essas duas figuras invadem fazendas de grandes proprietários rurais e dividem a terra, né, entre os participantes. Infelizmente, anos depois, tanto Pancho Villa quanto Emiliano Zapata vão ser assassinados pelas elites mexicanas. Porém, o exemplo de luta deles serviu não só para os revolucionários mexicanos, mas também até para outras revoluções que ocorreram na América Latina ao longo do século XX. No ano de 1917, o presidente Carranza ele promulga, ou seja, ele coloca em prática uma nova Constituição. Inclusive, era muito moderna para a época. Essa Constituição, que foi aprovada no ano de 1917 no México, ela nacionalizou as riquezas do solo, ou seja, todas as riquezas que fossem encontradas no solo do território mexicano seriam o monopólio do Estado, ou seja, o governo que administraria, para que dessa forma, pelo menos teoricamente, essas riquezas fossem distribuídas da forma mais justa possível para a população. Assim como essa Constituição preveu que deveria ocorrer uma reforma agrária no país, e também ela estabeleceu alguns direitos trabalhistas, coisa que em muitos países da Europa e nos Estados Unidos sequer existiam na mesma época. Aí, é claro, é sempre bom destacar que a Revolução Mexicana é considerada a primeira revolução do século XX. Ela ocorreu 7 anos antes da Revolução Russa. Ao longo dos anos 20, a Revolução foi esfriando, vamos dizer assim, até porque, como eu disse, vários líderes foram assassinados, com destaque para o Pancho Villa e para o Emiliano Zapata. E no ano de 1934, assumiu o poder o general Lázaro Cárdenas. O general Lázaro Cárdenas, de certa forma, ele reviveu vários dos projetos, várias das metas da Revolução. Ele fez uma reforma agrária e ele estatizou as empresas de petróleo. Mesmo já estando na lei estabelecido que as riquezas minerais, e no caso o petróleo é uma riqueza natural, mineral, né? Que pertence ao governo, pertence ao Estado, o petróleo lá no México ele era explorado por empresas estrangeiras. Então o Lázaro Cárdenas ele expulsa essas empresas estrangeiras e estatiza essas empresas para que essa riqueza nacional ficasse na mão do povo mexicano. Com o passar dos anos, o partido do Lázaro Cárdenas, que era o PRN, Partido Revolucionário Nacional, que havia chegado ao poder anos antes, em 29, ele muda de nome para Partido Revolucionário Institucional, famoso PRI, e ele vai ficar 71 anos no poder, de 1929 até o ano 2000. Nesses 71 anos, o partido vai se degenerando, entenda-se, foi caindo cada vez mais na corrupção, na violência, na opressão para vencer eleições, e com isso, as várias conquistas da Revolução de 1910, elas foram sendo perdidas ao longo dos anos, principalmente entre 1988 e 1994, quando o México foi governado pelo Carlos Salinas, que sequer venceu a eleição, ele fraudou a eleição, e no seu governo houve uma série de privatizações, várias empresas mexicanas foram vendidas a preço de banana, seja para membros da elite mexicana, seja para estrangeiros, e também a reforma agrária ela foi praticamente inviabilizada,
né? Os pequenos proprietários rurais se viram sem nenhum tipo de auxílio, sem nenhum tipo de proteção do Estado, e começaram aos poucos a vender suas terras. Bem, espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Caso não seja inscrito no canal, faça o convite para que se inscreva, para que fortaleça, se fique no canal. E no mais é isso aí. Muito obrigado.